Pessoal, é o seguinte, o Vitor vai estar falando com a gente um pouquinho sobre esse assunto. É o assunto que ele vai estar tratando no Academy SST, vocês já estão sabendo disso. Espero que já estejam, inclusive, inscritos, porque a gente deve limitar aí o número de pessoas, então corra para você não ficar de fora. E eu vou aproveitar e já deixar aqui. Ô, Vitor, como é que a pessoa te acha lá no Instagram lá? Pergunta difícil, hein? Deixa eu... É que eu sou ruim de guardar. É victorcosta.sst. Costa. É com S, né, gente? É Costa, é. Não é com X, não, é com S. victorcosta.sst. Tem alguém falando aqui que não está ouvindo. Não está ouvindo quem? Eu ou você? Não sei, cara. Nemildes Fernandes, não está ouvindo. Cara, dá uma olhadinha aí. Mais alguém não está escutando, gente? Dá um ok pra gente aí se vocês estão conseguindo ver bem a tela do Vitor. Ô, Rúbia, tem um ponto, tá? É victorcosta.sst. Ah, desculpa, gente, tem um ponto aí, vou corrigir agora. Pode ser o volume do Vitor. O volume, o meu tá no máximo. Não, eu tô te ouvindo bem. Victor.costa? Não, Victor Costa, tudo junto, .sst. Errei o lugar do... Show de bola. Pessoal, esse aí então é o Insta do Vitor. Entra lá, ele tá fazendo um trabalho muito bacana. Tem live toda quarta, né, Vitor? Toda quarta-feira, positivo. Toda e quarta-feira operante. tem live lá. Então segue o trabalho do Vitor, ele está sempre trazendo muita coisa interessante. Eu vou deixar ele com vocês aqui enquanto a gente vai no chat aqui batendo um papo. Se alguém não estiver ouvindo, se a imagem não estiver boa, vocês vão me dando um retorno. Eu vou colher todas as perguntas que vocês tiverem para o Vitor aqui e eu vou voltando, tá? Vocês não vão ficar livres de mim, não. É só porque, como está dando uma duplicação aqui no meu microfone, eu vou ver se eu consigo trocar ele aqui enquanto o Vitor explana um pouquinho sobre esse assunto. Vitor, pode ser, embora eu acho difícil, que alguém aqui não te conheça. Então, comece falando um pouquinho sobre você para a galera. Deixa eu ver se o som melhorou aí. Eu mexi aqui no recurso técnico aqui que estava me ajudando aqui. Ainda tem uma galera reclamando do som aqui. O som, aí o volume da rua, falando note dele. Tudo bem. Então vamos começar então. Na verdade, eu desliguei foi o ventilador aqui que estava aqui de frente para mim, aqui perto. Afinal, estou no Rio de Janeiro, né? Estamos aqui com uns 29 graus. Mas beleza. Bem, então, como a Rúbia pediu, eu vou me apresentar rapidamente. Tá? Eu sou, como já está aí o nome, Victor Costa. Eu sou engenheiro de segurança, sou técnico de segurança, foi onde tudo começou. Estou nessa brincadeira há 17 anos, desde 2003. Acabei fazendo engenharia de segurança depois de um tempo. Demorei 10 anos para criar coragem para fazer engenharia, mas, enfim, não vi como correr. E desde então eu trabalho na área de consultoria e na área de construção civil, são os dois nichos de mercado que eu mais atuei. Dentro da área de consultoria eu tive a oportunidade de explorar um pouquinho de tudo, né? Desde restaurante até embarcação. E nesses anos eu tive a oportunidade desde de pegar a parte de higiene ocupacional, quando na parte de processo de gestão. E durante esse período eu tive a oportunidade de gerenciar algumas equipes, né? Desde pequenas, desde contratação para estagiário no início, até equipes com 30 técnicos de segurança e mais 4, 5 engenheiros. E eu observava que muitas das vezes, eu posso seguir a apresentação junto com o objetivo do encontro? Tem que fazer um e depois fazer o outro? Não, pode fazer, até porque o meu áudio está dando uma duplicação que parece que está dando para ouvir o do seu notebook também. Então eu vou batendo papo com a galera aqui e a hora que tiver pergunta eu vou te interrompendo, tá bom? Tá. Fica à vontade. E desse período que eu tive a oportunidade de gerenciar a equipe, eu percebi muito que grande parte
dos problemas que o SESMIT tinha, né, que o técnico de segurança do trabalho tinha, que o engenheiro de segurança tinha, muitas das vezes era um problema mais do dia, mais de organização e gestão da rotina do que o problema técnico. O cara conhecia a técnica, conhecia muito bem as normas, sabia o que ele tinha que ser feito, mas, em contrapartida, ele ficava nadando no mesmo lugar durante muito tempo, né? E reclamando sempre que o empregador não ajudava, que o empregado não ajudava, que o governo em si não ajudava, consequentemente, eu acabava entendendo que isso era um problema mais de organização individual do que problema técnico, né? Então, eu vim trabalhando, né, continuando a parte de construção civil, resolvi começar a estudar algumas coisas fora a parte de segurança do trabalho, que achava que era interessante para me ajudar, e desde de então eu venho me dedicando a estudar um pouco mais a parte de organização e processo de trabalho. Eu fiz engenharia civil, hoje eu acho que eu poderia ter feito engenharia de produção, porque eu acho que me ajudaria mais com essa parte, mas acabei fazendo engenharia civil em função de estar numa empresa de construção civil, e achei na época que era mais fácil a questão de estágio. E é isso. Basicamente, essa é a minha trajetória. Atualmente, eu tenho uma empresa de consultoria no Rio de Janeiro e ainda trabalho como engenheiro de segurança. Na verdade, hoje atuo na coordenação de segurança, qualidade e meio ambiente de uma empresa de construção civil que atua em alguns estados do Brasil, e faço alguns treinamentos também. E a gente também tem o blog Victor Costa SST. E também já tive a oportunidade de atuar aqui no estado do Rio de Janeiro como perito da justiça durante 1 ano e pouquinho, mas foi uma atividade que eu não me identifiquei e acabei parando de atuar, e basicamente eu acho que é isso. Show de bola. Agora fala para mim aqui, como é que está o projeto lá no Insta? Você tem falado sobre esse assunto mesmo, né? Sobre produtividade, sobre o papel do técnico de segurança enquanto contribuição com o resultado da empresa, né? Sim, até é engraçado, até a live passada que a gente fez na sexta-feira, eu conversei um pouco sobre isso, né? Porque eu, particularmente, de uns 5, 6 anos para cá, eu me dedico a estudar essa área de produtividade, organização de tempo. Não estou falando que eu sou, hoje, realmente a pessoa mais organizada e planejada possível, mas eu assumo que é uma briga constante que eu tenho, que eu mesmo sempre tive essa dificuldade no objetivo de resolver um problema meu. A gente acaba enxergando que esse problema que a gente tem acaba sendo um problema geral, né? É um problema que não é só meu. Então, se a gente acha a fórmula mágica que deu certo para a gente, eu acho que nada mais justo do que a gente poder contribuir, compartilhar com os amigos, para que a gente realmente não tenha que ficar reinventando a roda todo dia. Eu sou muito contra essa questão de ter que se reinventar a roda. É uma coisa que eu bato bastante nas empresas que eu trabalhei, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresa que a gente tinha só no SESMIT quase 100 pessoas, eram 20 mil funcionários espalhados por todo o Brasil. Uma das coisas que eu batia justamente era porque o técnico de segurança do Nordeste fazia coisas que o técnico do Centro-Oeste não sabia, que o técnico do Rio não sabia, e as pessoas não trocavam informação, e o problema, às vezes a gente tinha que achar a mesma solução para problemas que aconteciam dentro da própria empresa, né? E, em contrapartida, eu sempre observei que o técnico de segurança, não posso dizer das outras profissões, mas acredito que as outras profissões a gente tenha a mesma percepção, mas que o técnico de segurança, principalmente nas redes sociais, você vê uma galera que reclama muito, né, principalmente da remuneração, de que que não tem respeito, que ninguém respeita ele como profissional, e que o empregador, que ninguém quer saber de segurança do trabalho, que o empregador
não dá ouvido para ele, que o empregado também não quer seguir as regras, que o governo não fiscaliza, que o governo não está nem aí para segurança. Em contrapartida, eu também, como enxergando pelo lado do empregador, dificilmente você vai ver um empregador que realmente quer descumprir uma lei, desde que ele saiba e entenda por quê, né? E dificilmente ele vai querer voluntariamente matar alguém, ou mutilar alguém, ou fazer. O que existe é uma falta de percepção de risco, né? Assim como nós, profissionais de segurança, também às vezes temos essa falta de percepção de risco para algumas coisas, então por isso que eu bato na tecla que o nosso problema é uma questão de cultura de prevenção, a formação, é um processo de formação cultural na área e na educação, de mudança de hábito, entendimento e gerenciamento de riscos de maneira geral, que a gente tem que isso tentar embutir dentro da nossa vida, né? Eu brinco em algumas palestras que o próprio profissional de segurança ele está muito preocupado em seguir regra, em seguir lei, em seguir determinados procedimentos, normas dentro da empresa, mas quando ele sai da empresa ele não está nem aí para determinadas normas, para determinados procedimentos. Muitas das vezes ele fala ao celular enquanto está dirigindo, ele para em cima da calçada, ele para em fila dupla, ele não faz a manutenção e controle sobre a sua própria saúde, ele não faz a manutenção e controle sobre a manutenção do seu carro, e se você realmente, como profissional de segurança, ele acaba vendendo a área de segurança apenas no trabalho, eu acho que fica um contrassenso. Não que ninguém tenha que ser bitolado também, né? Você não precisa fazer disso como às vezes a gente vê alguns profissionais que não posso fazer isso, não. Eu acho que você tem que ter um bom senso, e o bom senso ele se sobrepor a qualquer coisa, né? E eu juntei tudo isso num bolo, né? E venho estudando e tentando contribuir para a evolução, não, na verdade, para a evolução primeiro da sociedade, né? Na questão da cultura de prevenção, né? Então, eu estou conversando com alguns amigos da gente ter alguns projetos realmente a gente contribuir em divulgar, inclusive até no próprio canal a gente gravou alguns vídeos no YouTube lá para profissionais de RH e departamento pessoal, ou seja, o foco não são profissionais da área de segurança do trabalho, mas eu digo que algumas informações ali acabam também servindo para os profissionais de segurança. Eu tenho a intenção de gravar alguns vídeos falando da parte de primeiros socorros, da parte de acidente doméstico, entre outras coisas que eu entendo que são fundamentais para a gente criar o costume, de uma cultura de prevenção. Tanto é que você pegar hoje o meu Instagram, eu não falo especificamente de SST, né? Você pega ali, a gente tem a parte de gerenciamento de risco, a questão de educação para transformação e mudança de hábitos. Beleza? Tá rápido ou não? Não, tá tranquilo. Na verdade, tem um pessoal contribuindo com a gente aqui, ó. O Rafael Moraes está falando que atuou na construção civil de grande porte, como técnico de segurança do trabalho, e lá tinha respeito com a área, era só alinhar que a coisa funcionava. E a Isabel está concordando contigo, fala que é da civil também, e vê que a engenharia de produção casa melhor com a segurança do trabalho. Rafael fez uma pergunta aqui que é a seguinte: quais as maiores diferenças, do seu ponto de vista, aí, entre a construção civil e a indústria, quando se fala em saúde e segurança do trabalho, no setor de SST? Rafael, eu particularmente entendo que a diferença da indústria para a construção, primeiro, é a questão da mão de obra, em relação à qualificação, né? Você tem uma qualificação na construção civil muito baixa. Você tem pessoas semi-analfabetas, você tem pessoas com nível de escolaridade muito baixo, que podem ser trocados com certa facilidade, então automaticamente você tem uma rotatividade muito grande, então você tem problema na qualificação e treinamento desse pessoal, que você treina um cara hoje, amanhã esse cara já não sai, né? E, consequentemente, você tem a baixa qualificação da formação das lideranças, né? Você pega, de repente, uma fábrica de grande porte, né? Você vai ter um encarregado, supervisor, linha de produção, às vezes até com nível superior, né? Você vai numa construção, às vezes até o encarregado ele se torna encarregado por tempo de serviço.
mas ele não tem uma formação, não tem uma cultura, ele aprende daquele jeito. Né? Então, até o nível cultural, ele acaba sendo uma barreira, porque fica de, eu sempre fiz daquele jeito, eu trabalho assim não sei quanto tempo, é assim que eu vou continuar sendo. É como um amigo no grupo aqui no WhatsApp ontem falou, que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Outra coisa é que grande parte dos processos dentro da construção civil, eles são manuais, né? Hoje na indústria, né, a gente, até a Rubia tem um processo desse, eu gravei um vídeo sobre isso, na questão da indústria 4.0, a gente tem muitos processos industriais já automatizados, com inserção de robô, e hoje na construção civil, grande parte dos processos são mecânicos, né? Mecânicos não, automatizados. Então, você ganha agilidade e facilidade nisso. Né? Então, basicamente, eu vejo 3 fatores principais. A questão da escolaridade, a alta rotatividade e a questão dos processos serem basicamente manuais. Basicamente, eu vejo isso como diferente. Okay? Eu estive conversando com o Marcos André semana passada, não, mentira, foi com o Thiago Fraga. E ele sabe que eu vim da mineração, né? Na verdade, assim, em 20 anos, grande parte dos meus trabalhos foram em mineradoras. E aí ele estava perguntando para mim a que eu atribuía o nível, teoricamente, ou dito um pouco mais alto, técnico, né, de profissionais que encaram essas áreas. E eu estava falando para ele que eu acho que por causa da complexidade do processo, que na mineração você tem quase tudo, né? Você tem geologia, sondagem, detonação, manutenção de equipamentos móveis, logística, enfim, barragens. Então, assim, são tantos processos que, querendo ou não, se você não sabe, tem que estudar muito, né? Você vê alguma outra área assim que seja tão ampla quanto a parte hoje eu tenho a oportunidade de também trabalhar com mineração, mas de lavra de pedra, né? Para fazer brita, né? Brita de todo tempo, rachão. Então, hoje, realmente como você está falando, uma atividade complexa. Eu já tive a oportunidade de fazer um grande serviço também para uma empresa cimenteira, e tinha a parte de britagem, né? Então ele fazia toda a retirada da pedra, a britagem propriamente dito, até o processo de ensacamento, né? E é um processo muito amplo. Você precisa entender o passo a passo da atividade, como você falou, desde o processo de detonação, né, até o final. Assim, eu acho que cada atividade ela tem a sua particularidade, né? Eu acho que o outro sistema complexo é a parte com trabalho de eletricidade, de subestação, né, de linha de transmissão. Eu acho isso também bem complexo, porque a eletricidade é um risco que a gente sabe o potencial que tem, né, dentro da área, principalmente dentro da área da construção, é um dos 3 que mais mata, né? A eletricidade, trabalho à altura e soterramento. Então, eu acho esses trabalhos com nível de complexidade. Então, você tem que entender um pouco da questão do que a umidade pode influenciar, a questão do cálculo de proximidade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa ampliação de uma subestação e foi bastante interessante o cuidado, o trabalho que a gente tinha, né, para poder entender esse funcionamento. Então, assim, a parte offshore também tem as suas complexidades também, né? Eu nunca trabalhei em plataforma, mas já tive a oportunidade de trabalhar em rebocador, embarcado, né? Ontem eu tive a oportunidade de ver um filme, que eu não lembro o nome do filme, mas fala da plataforma de petróleo nos Estados Unidos, que pegou fogo em 2010, se eu não me engano, né? E o pessoal lá fez o filme. Eu posso depois procurar aqui e compartilhar com vocês. Show. Mas eu não lembro o nome do filme. Ele fala justamente da questão da empresa que estava de olho no dinheiro e
e acabou deixando algum teste de ser feito, papapá, e aí desenrola todo o filme em cima de um acidente da explosão da plataforma. Né? Eu não sei o que você pensa com relação a isso, Vitor. Eu vejo, de um modo geral, os profissionais muito preocupados com a empregabilidade em si, né? E, às vezes, muito preocupados em não ter uma nova recolocação, mas pouco preocupados de fazer uma diferença realmente nos resultados da empresa com relação ao que é a rotina de CST, né? Mostrar efetivamente os resultados de um trabalho bem feito junto ao empregador. Nesse sentido aí, o que você aconselha? Quais que são os passos que geralmente você segue aí na gerência das suas equipes em relação a mostrar esses resultados? Mais ou menos por onde você começa, como é que você organiza isso? Primeiro, Rúbia, eu acho que a gente devia tentar não trabalhar com a questão do, assim, o próprio técnico de segurança, o engenheiro de segurança, não digo abrir mão, mas deixar de querer usar como a obrigação de emprego pela legislação o fato para se ter um técnico de segurança. Né? Eu não estou dizendo que eu sou contrário ao NR4, tá? Mas eu acho que muitos profissionais se valem disso. Ah, não, eu sou uma profissão que a empresa é obrigada a ter, né? Que o cara tem que contratar porque está na lei. Eu acho que a gente tem que acabar com esse pensamento, né? Porque quando você é contratado porque alguém está impondo essa obrigação, dificilmente ele vai querer te pagar bem, né? Você só vai querer pagar bem quando você entende que você está contratando alguém que realmente vai fazer o diferencial dentro da sua empresa, que é alguém que vai contribuir, alguém que vai te ajudar a alavancar seus resultados ou, de alguma forma, poder contribuir para você gastar menos, né? Então, muitas das vezes você vê o profissional reclamar, o cara quer me pagar um salário de R$ 1.500, né? Ele quer pagar um salário de R$ 1.500, muito provavelmente, primeiro, porque ele não entende a importância tua como profissional, ele está te contratando porque a legislação obriga. Segundo, quem já passou pela empresa dele não mostrou nada diferente. Muito provavelmente foi alguém que está lá, fez nem o arroz com feijão, né, entregou qualquer coisa para ele e ele entende que aquela contratação é só para atender a legislação. Então, se é para atender a legislação, por que eu tenho que pagar muito? Por que eu tenho que pagar bem? Certo? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. A segunda questão é a gente botar na cabeça que é o seguinte: o dono da empresa que contrata a gente, às vezes o cara do RH que contrata a gente, os caras não sabem para que estão contratando. Eles estão contratando a gente porque a lei manda. Agora, o que a gente vai fazer, o que a gente tem de resultado para apresentar, o que a gente tem de contribuição significativa para a organização evoluir, o cara não sabe. Se você não mostrar para ele, ele vai continuar sem saber. Ele vai continuar achando que você está lá por uma exigência legal. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender, primeiro, criar um histórico do que existe na empresa. Tem acidente, não tem acidente, tem multa, não tem multa, tem processo trabalhista, não tem processo trabalhista, e tomar cuidado, muitas das vezes, com a ausência de informação. Eu comecei a prestar consultoria uma vez com uma empresa, e eles falaram, aqui a gente não tem acidente. Realmente não tem acidente, os acidentes se somem num limbo. Né? E à medida que a gente foi começar a conhecer, o fulano se cortou, fulano aconteceu, fulano escorregou, caiu. Na verdade, os acidentes acabavam sendo não notificados, porque assim, não tinha nada muito grave, né? Mas se a gente, de repente, pega esses acidentes não graves, faz uma curva e aplica até uma pirâmide para mostrar que, né, a gente não teve ainda, mas se a gente continuar nesse processo aqui, a possibilidade da gente, em tantos incidentes, a gente ter um acidente grave ou fatal, existe essa possibilidade. A gente precisa construir um histórico do que
representa hoje a segurança da empresa e o que não e o que ela pode representar no futuro, né? Muitas das vezes você entra numa empresa e você não tem nada, absolutamente nada. Você não tem taxa de frequência e gravidade, você não tem um histórico de processo trabalhista, você não tem absolutamente nada. E você, e por conta disso você não vai fazer nada? Não, eu vou construir a partir daí. Mesmo que eu só consiga mostrar o meu trabalho daqui a 1 a 2 anos, né? Se você entra numa empresa que não tem esse histórico, não tem esse processo, né? Você só vai realmente, efetivamente, mostrar o seu trabalho daqui a 1 ano, 2 anos. A partir do momento que você levantar a informação e você conseguir mostrar que o que você está fazendo está impactando, né? Na verdade, tem hora que a gente precisa efetivamente de ter um pouquinho de paciência, né? Porque Sim. o trabalho, algumas vezes, para mostrar resultado, é moroso, né? Sim, e você tem que chegar isso para o empregador, para quem está te contratando, apresentar isso para ele. Olha só, hoje, dentro do teu processo de trabalho, você não tem um indicador de nada, você não tem uma relação, você não sabe por onde o teu dinheiro está indo, você não tem controle de quanto você paga num exame de atestado de saúde ocupacional, quanto é que isso vai. Por que você tem... o empregador reclama de pagar, às vezes, R$5.000 em avaliação ambiental, de avaliação de ruído, química, mas gasta 20, 30 mil reais de exame por ano? Porque ninguém sentou com ele e mostrou para ele, olha só, se a gente gastar R$5.000 aqui fazendo avaliação de ruído, fazendo essa avaliação química aqui, em 2 anos eu consigo reverter isso, reduzindo a quantidade de exames ocupacionais que a gente está fazendo, né? Eu consigo, de repente, reduzir a compra de EPI, porque hoje a gente está entregando o EPI para funções que, de repente, nem necessariamente precisam de EPI, né? Mas a gente só consegue isso com informação, né? E essa informação, Rubem, ela só vai começar a aparecer a partir do momento que a gente desenha os processos e estabelece o que a gente vai fazer periodicamente, porque senão a gente cai na nossa rotina de todo dia apagar incêndio e ajudar um, ajudar outro, ajudar um, ajudar outro, ajudar um, ajudar outro, e não sabe o que tem que ser feito. Aí você acaba o dia com a sensação, pô, não fiz nada. Entendeu? Por quê? Porque você não definiu o que você tinha como prioridade A, B, C, D para fazer naquele dia, né? Ou naquela semana, ou naquele mês, não fez o planejamento e você não sabe o que efetivamente você está fazendo. Ó, o Machado aí, ó. Fala, Machado. Boa noite. Machado aí. Claudemir. Deixa eu ver que tinha uma pergunta antes aqui. Aqui, ó, o Matheus perguntou o seguinte, que ficou um pouquinho antes do Claudemir. Vitor, como fazer com que a segurança deixe de ser só um cumprimento de preceitos ilegais Legais. e se torne uma cultura organizacional na empresa? É o caminho que você estava seguindo aí, né, Vitor? Sim, primeiro, Matheus, a primeira coisa que você tem que mostrar o que a segurança do trabalho impacta para dentro da organização. E se impacta realmente. Às vezes a gente tem a falsa impressão, não, a empresa pode ser multada, eu vou usar isso como artimanha com o empregador. Eu fiz um cálculo uma vez, em 4 anos a empresa foi multada, a quantidade de multa que ela recebeu não representava nem 1% do faturamento da empresa. Então, se a quantidade de multas não representa 1% do faturamento, você acha que vai fazer diferença você querer usar esse artifício para o empregador? Não. Né? Então, a gente tem que buscar, de repente, entender qual é o comprometimento do empregador. De repente, o empregador é um cara mais sensível. Né? Olha só, o que você acha da gente colocar no site da empresa que a empresa que ela segue, ela consegue manter o índice de frequência e gravidade, o índice de frequência e gravidade abaixo do que define a Organização Internacional do Trabalho. É uma forma até de você convencer a gente pode usar a área de segurança do trabalho
como uma área também de marketing da empresa. Tanto é que você pega muito o site das grandes empresas, das principais empresas, você tem uma área ali só falando da parte de segurança do trabalho, meio ambiente e responsabilidade social. Agora, por que só as grandes empresas colocam isso no site? Por que as empresas de médio porte não podem ter esse diferencial no site também, até para, de repente, captar mais clientes? Eu acho que a gente tem que realmente buscar, de acordo com o tipo de atividade, né, e a forma com que até a política estratégica da empresa ela tá desenhando o seu processo de crescimento, de evolução. Então, você pega uma empresa que ela tem, não, eu quero crescer, eu quero arrumar clientes maiores, eu quero ir para dentro da Petrobras, eu quero ir para dentro da Vale, eu quero ir para dentro da Gerdau, que a gente sabidamente sabe que são empresas que têm um critério maior de SST. Então, é só uma forma de você vender para o empregador. Olha só, já que você tem um projeto de mudar, de ter um perfil de cliente diferenciado, de trabalhar para outros clientes, a gente pode ir estruturando isso aqui para a gente ganhar mais mercado. De você se preocupar em realmente buscar caminhos diferentes para você vender a área de segurança do trabalho. E você ter uma sumidade de caminhos para você explorar. Agora, você precisa é o que eu estou falando. É interessante a gente entender qual é a necessidade da organização, você entender até quando o teu chefe chega para falar, vem cá, qual é a política de crescimento da empresa? Eu quero, mas por que você quer saber isso? O que você tem a ver com a área de segurança do trabalho? Não, chefe, que assim, eu entendo que o setor de segurança ele tem que contribuir com o crescimento da empresa, né? Tem que contribuir com o crescimento da empresa. Então, se eu sei para onde a empresa quer crescer, eu posso ajudar dentro da área de segurança a empresa crescer para esse lado, tá? Eu recebi uma cola aqui dos universitários, o nome do filme é Horizonte Profundo. Horizonte Profundo. Então pronto, já pagou a dívida e depois a gente vai assistir o filme. Olha só, Rafael está perguntando para você aqui o seguinte: a gestão do FAP através do GRO seria essa maneira? Na verdade, eu estou rindo, porque esse negócio de GRO, esse trem vai dar uma merda. Vai dar tanto pano para manga que eu estou vendo a hora que a área de saúde e segurança vai entrar em colapso. Porque não é que seja complexo, mas é que às vezes o simples é mais difícil de fazer do que o complexo, né? Mas enfim, diga lá, o que você acha? A gestão do FAP aí através do GRO, você acha que funciona para esse processo? Na verdade, gestão do FAP por qualquer coisa, né? Você não precisa do GRO para fazer a gestão do FAP, tá? A gestão do FAP, ela pode... É claro que a gestão do FAP com o GRO ele vai ser muito mais, teoricamente, muito mais fácil, tá? Só que a gestão do FAP, ela vai muito além da segurança do trabalho, porque ela está ligada diretamente à tua gestão de benefício, que está ligada ao RH da empresa, né? Porque não adianta você fazer um excelente trabalho de segurança do trabalho se a tua gestão de benefícios deixar a desejar. Por quê? Porque com o nexo técnico epidemiológico, né, o NETEP, não necessariamente você precisa ter um acidente do trabalho para você ter um afastamento para fins de FAP. Então, se o cara vai se afastar por um problema de coluna, esse problema de coluna tem nexo causal com o teu KNAI, e você não faz esse acompanhamento, você não tem um histórico de afastamento desse cara, esse cara simplesmente se afasta, chega na frente do perito conta uma história triste, o perito dá B91 para esse cara. Você não vê esse B91, passa o período de você reclamar. Você assumiu um acidente de trabalho e vai contar no seu FAP e acabou. E não tem por onde você correr. É claro que, teoricamente, como o GRO é um pouco mais amplo do que o PPRA que a gente teria hoje, que eu não acho que vai fazer muito, que eu particularmente não acho que vai ter muita diferença do que já se deveria fazer hoje, né? Na verdade, a gente só vai ter que botar no papel o que a gente deveria fazer hoje e não faz,
né? E eu acho que não vai ter muita mudança, tá? Você tem que fazer a gestão do FAP independente do programa que você tiver. Se é o GRO, se é o PGR, se é o PPRA, se é o LTK, sei lá que nome que você quer dar. Daqui a pouco eles podem mudar, inventar um nome novo, entendeu? Você sabe o que eu tô achando melhor do GRO? O Machado está perguntando aí quais que são os riscos, né, que podem ser trabalhados aí dentro do PGR. E o que eu estou achando mais interessante é que agora eu quero ver neguinho copiar PPRA, PGR, um do outro, sabe? Fazer GRO. O pessoal já está, né? Tem modelo do GRO? Você tem modelo aí do PGR? Copia. E ninguém nunca fez. Eu quero Como é que vai ter copiar. Como é que vai ter Como é que vai ter modelo de uma coisa que não existe, gente? Não, mas a questão não é nem a existência. A questão é que antes da coisa, né, tá realmente incorporada, porque os cabras que são mais espertos já estão trabalhando dentro do modelo, dos moldes, né? Só que não tem jeito de fazer GRO com Ctrl-C, Ctrl-V. Tem jeito de PGR, Ctrl-C, Ctrl-V. Porque o PPRA, os caras compravam aí os pendrive da vida. O Machado adora os pendrive. Comprava os pendrive da vida aí, Ctrl-C, Ctrl-V, mudava o nome da empresa e vida que segue. Deixa eu fazer uma observação do pendrive. Eu não tenho nada contra o pendrive se for o cara que fez todos os documentos que estão ali dentro. Não, eu tenho duas coisas contra o pendrive. Primeiro, é um monte de porqueira que tem ali dentro. E aí o cara tá achando que tá fazendo um negócio bom. E segundo, via de regra, a nossa área é uma área que começou a mudar um pouco a cultura de estudar segurança e saúde do trabalho do E-Social para cá, né? Porque antes disso a gente tinha estudos de NR. Ponto. Depois do E-Social para cá, o pessoal começou a ampliar um pouco mais o olhar aí para a saúde e segurança do trabalho. Eu acho que o cara que vende o pendrive, assim como aquele que compra, ele joga contra o próprio time, sabe? É como se estivesse fazendo um gol contra, porque é um a menos que vai ser valorizado, é um a menos que vai fazer um trabalho decente, é uma empresa a mais sendo enganada, é uma pancada de trabalhador perdendo a saúde em prol da sua atividade laboral e meia dúzia de babaca ganhando dinheiro. Então eu sou contra, sou totalmente contra. O Claudemir também está falando que é contra o pendrive. É isso mesmo, Claudemir. Vamos fazer uma hashtag sou contra o Cada um ganha dinheiro do jeito que sabe, né, gente? Vamos lá. Olha só. Diga aí pro Machado aí o que é que vai entrar no PGR, que ele está aqui ansioso, querendo saber. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o Machado... Deixa eu falar. Eu ia brincar com o Machado que ele tinha que conversar com o especialista em PGR, que é uma brincadeira nossa. Piadinha interna. Piadinha interna, que a gente tem que procurar o especialista de PGR para responder isso. Né? Agora, eu gostaria realmente, assim, se a gente não tem nada contra... Eu posso até responder essa, mas se a gente abrir para falar sobre PGR, PGO, a gente não vai falar do assunto que a gente tinha que falar. Tem muita coisa para vir por aí, né? Eu vou ser sincero para vocês, eu nem parei ainda para ler isso. Primeiro que só vai vir ano que vem, né? Primeiro que só vai vir ano que vem. Segundo, que eu tenho um monte de coisa para estudar antes, que eu acho mais importante do que estudar para uma coisa que só vai vir ano que vem. Entendeu? Então, assim, eu tenho lido e estudado aquilo que vai rodar mais rápido.
sinceramente. Eu nesse ponto aí eu tô do outro lado da moeda. Não tô da mesma de você, não. Porque eu estudo E-Social desde 2015, a porra não entrou até hoje. Não, sim, mas não, mas olha só, tô perdendo meu tempo, tem 5 anos. Não, mas o E-Social eu comecei a estudar antes de entrar também. Meu Deus. Mas por que o GRO e o PGR eu tô fazendo diferente? Justamente por culpa do E-Social. Entendeu? Algumas coisas a gente tem que usar como aprendizado. Claro. Então eu comecei a estudar o E-Social, eu comecei a estudar o E-Social acho que em 2013, 2012, não lembro agora, né? E comecei a estudar, e o negócio não foi para frente. O trem não sai de jeito nenhum. Entendeu? Aí começou a... É uma criança chorando. Então, eu decidi, por exemplo, eu li NR18 que saiu, como eu vi que tudo é mais para frente, deixa isso aqui guardadinho. Quando for novembro, dezembro, eu pego de novo, né? E vida que segue. Agora, eu estou falando isso brincando, né? Porque assim, como eu tenho uma empresa de consultoria no Rio, né? Em algum momento eu não posso ficar esperando até ano que vem, eu tenho que estruturar a coisa e já começar a fazer algumas mudanças. Mas você sabe, eu não peguei para ler ainda. Não, tá certo. Na verdade, é tudo uma estratégia de negócio, né? Eu já comecei a trabalhar alguma coisa dentro disso porque eu faço consultoria para outras consultorias, então eu já preciso que a galera comece a mudar um pouco o pensamento sobre algumas coisas. Mas, de fato, a coisa é para o ano que vem. E o Neumildo está me perguntando aqui, e o E-Social? Resposta, o E-Social encontra-se em coma induzido. Sabe Deus se vai recuperar. Segundo Maia, tudo é para voltar, né? Segundo Maia, na última vez que eu tive assistindo o Maia, que foi no webinário com a pessoal da Recedata, ele falou que existe uma possibilidade de toda essa questão de pandemia, a gente ter um novo adiamento. Quando fala assim, meu querido, a coisa já está, entendeu? Mas vida que segue. Deixa eu ver aqui. O Claudemir está falando aqui sobre, imagina copiar para Telecom o PGR da metalurgia. Tipo isso aí, cara. Vai sair umas coisas. Inclusive, o Roberto, eu acho particularmente que, assim, as pessoas que hoje mais têm condição de fazer um PGR ou um GRO, né, são aqueles profissionais que já tiveram a oportunidade de trabalhar na mineração e tiveram que fazer um PGR para mineração. Ou que tiveram... como eu estou fazendo, eu faço PGR, quer dizer, eu trabalhei em mineradoras 9 anos, né? E com consultoria, grande parte dos meus clientes são minerações, né? Tanto a céu aberto como subterrâneo. Então, tô vendo mais do mesmo. É claro que tem uma pegada um pouco diferente, mas, enfim, algumas adaptações. Luciano, a matriz de risco pode ser padronizada no PGR ou GRO, mas aí a gente saiu de novo do assunto do Vitão. A gente vai no outro. Eu vou trazer o assunto do GRO e do PGR. Vamos fazer o seguinte, não é hoje, não, tá? me dá uma semana, eu vou estudar e a gente marca outra live. A gente tem live marcada mais para frente aí, a gente fala sobre isso, tá? Então, vamos seguir. O pessoal estava reclamando do eco aqui, deve ser porque eu liguei o ventilador de novo, mas eu já desliguei de novo. Eu acho que o ventilador está atrapalhando aqui. Eu acho que é porque a minha voz parece que está saindo no seu computador e a gente está ouvindo de novo. Mas acho que dá para levar. Machado. Alguns diziam que usava o PPRA para substituir o LTCAT, com o PGR posso utilizar para preencher meu PPP e usar o LTCAT. Machado, me irrita não. Machado tá de pegadinha para cima de você. O Machado tá querendo gravar no próximo stand-up comedy pro Comedy Central aqui, ele tá... Machado, ele precisa vir fazer outra live comigo, que aí a gente fica mais sossegado, porque a live dele foi uma confusão, coitado. A minha internet não deu certo, enfim. Bem, microfone, tal. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui.
O Claudemir está dando a ideia de você baixar um pouquinho o seu áudio. Já baixei. Vitor, se der, beleza. Já Bom, baixei. Vamos continuar. Então, eu acho que é isso. já perdi no o fio da máximo, meada. A gente vai até que hora? Machado falando que eu sou a rainha do E-Social. Já te falei que a rainha é a Xuxa. E se for do E-Social, no máximo Maia. Eu tô fora. Rapaz, então vamos lá. Vamos resumir aqui o nosso bate-papo. Fala aí pra gente sobre a questão da rotina de SST. Beleza. Resumaço. Por onde começa, o que é mais importante e qual que é o resultado disso tudo? Bem, vamos lá. Primeiro, você como profissional de segurança, você tem que entender qual é o seu objetivo dentro da instituição. O que você quer trazer de resultado para a instituição? Você quer contribuir na melhoria dos indicadores de taxa de frequência e gravidade? Você quer reduzir custo com compra de EPI? Você quer reduzir custo com exames médicos? Você quer aumentar o nível da cultura organizacional da empresa quanto à questão de uso de EPI ou a questão quanto à percepção de risco? Primeiro, você tem que entender, quando você está entrando na empresa, o que você quer dentro daquela empresa como profissional, tá? E você tem que levar isso em consideração, qual é o nível da cultura da empresa que você está entrando, né? Por exemplo, se você entra numa empresa que não tem nenhum controle, não tem nenhum indicador, não adianta você querer criar uma porrada de procedimento, um monte de estratégia e querer implementar de um dia para o outro. Você tem que ir no degrau por degrau, né? Então, a primeira coisa é isso, você definir o que você quer lá dentro como profissional de segurança, né? Criar objetivos independente do que a empresa quer, o que você como profissional quer botar para rodar lá dentro, né? Vou dar o exemplo meu na empresa de construção. Eu defini os 3 primeiros objetivos, eu queria ter 100% de todos os programas atualizados na empresa, não queria nada atrasado, eu queria ter 100% das comunicações prévias atualizadas e eu queria ter um nível de conformidade dentro dos relatórios que a gente faz em cada unidade em 60%. Bom, esses são os 3 primeiros. E em cima disso, eu vou desenhar a minha rotina do mês, do ano, da semana, para eu conseguir isso, né? Por exemplo, eu quero reduzir o meu FAP para os próximos 2 anos. O meu FAP é de 1,2, né? Eu quero reduzir de 1,2 para 1. Então, eu tenho que baixar ali de 12 acidentes com afastamento superior a 15 dias, eu tenho que reduzir para 5 acidentes com afastamento superior a 15 dias ao ano. E o que eu vou fazer para reduzir esses acidentes? Não, eu vou pegar o meu histórico dos acidentes, vou estudar os acidentes e vou criar campanhas e implantação de processos e procedimentos para garantir que aqueles acidentes daquelas causas não vão ocorrer. Eu vou focar nisso, porque não tem como atirar para tudo quanto é lado, né? Eu tenho que atirar nesse momento com um sniper, não adianta eu atirar de bacamarte, eu tenho que atirar de fuzil, né? Não sei se vocês sabem a diferença entre bacamarte e fuzil, né? Bacamarte é aquele tiro de chumbinho que você atira e abre, né? E você consegue acertar várias coisas ao mesmo tempo. Fuzil é um tiro só no alvo e acabou, certo? Então, com isso definido, você vai definir a tua rotina. O que você vai fazer diariamente, o que você vai fazer mensalmente, o que você vai fazer todo ano, né? E desenhar isso. E não adianta isso ficar na tua cabeça. Isso tem que ir para o papel, né? E eu até na live que eu fiz na sexta-feira, que infelizmente eu não sei o mole que eu dei que não consigo gravar, eu falei de usar também a tecnologia para a gente fazer isso. Então, usar alguns aplicativos. Hoje eu uso basicamente o Evernote, o Google Agenda e o Trello, né? O Evernote, ele funciona como um aplicativo para repositório e definição de algumas coisas, de algumas pendências, né? Para eu fazer algumas coisas, para organizar. O Google Agenda para eu definir o que vai ser feito naquele dia, né? E o Trello para gestão de equipe, para a gente definir, então, definir prazo, qual é aquilo que eu vou fazer em cada tempo, né? E cada um tem que buscar ferramenta, estudar formas de ir monitorando isso, para você realmente ter um resultado, né? Eu gosto de dar muito exemplo de algumas coisas que eu apliquei fora da segurança do trabalho
que é algumas coisas que, assim, eu sempre, a minha vida toda, eu reclamei que eu precisava ler mais, 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 e não conseguia fazer de jeito nenhum. Reclamava a vida inteira e não resolvia. Né? Mas, do ano passado para cá, eu mudei alguns hábitos, né? E hoje eu consigo ler, nem que seja 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Então, eu decidi que toda vez que eu estou viajando, né, eu leio. Ou no café da manhã, ao invés de ligar a televisão, pegar o telefone, ler uma página, ler 2 páginas. Então, de alguém que às vezes lia 2 livros por ano passado eu consegui ler 16. Né? A minha meta para esse ano são 18. Eu estou no 7º. E assim sucessivamente. Você vai aprendendo outras coisas. Outra coisa que eu gosto de usar também aquela dificuldade que todo mundo tem. Eu preciso perder peso e tal, não sei o quê. Rotina. Então, eu tenho que estabelecer... E você vê isso funcionar na tua vida pessoal, e você não... Se funcionar na minha vida pessoal, por que isso não pode funcionar na minha vida profissional também, né? E a partir dessas rotinas, você consegue melhor mostrar para o teu chefe, para o teu patrão, para o teu empregador, o que você faz efetivamente, o que você traz de resultado para ele, que eu acho que esse é o X principal, né? Você mostrar para ele, doutor, em um ano meu de trabalho aqui, a gente economizou 10 mil reais com exames médicos, né? A gente reduziu a taxa de frequência de acidentes, e essa redução da taxa de frequência aqui, eu consegui reduzir o gasto com afastamento daqueles 15 primeiros dias que a gente tem que pagar, né, nos afastamentos. Levantar isso, vem cá, dos acidentes que a gente acontece, dos acidentes com afastamento. Quanto é que a gente gasta pagando para o cara ficar em casa, esses afastamentos de 1 dia, 2 dias, 3 dias? Quanto é que isso a gente gasta no ano? Se a gente fizer uma política, reduzir os acidentes, quanto é que a gente consegue economizar? Eu tenho certeza que a partir do momento que você estabelecer os seus objetivos, definir a sua rotina para fazer com que esses objetivos alcancem, você, em função desse monitoramento, né, tem um dos pais da administração moderna, sem ser o Peter Drucker, outro cara, é o William alguma coisa, eu não estou lembrando o sobrenome dele, ele fala que se aquilo que eu não tenho como medir, eu não tenho como gerenciar, certo? Então, se você não mede seus resultados, você não consegue acompanhar, você não consegue mostrar o que você está trabalhando. Se você não consegue mostrar naquilo que você está trabalhando o resultado que você está dando, consequentemente, você não consegue ser reconhecido como profissional e, consequentemente, se você não consegue ser reconhecido como profissional, você não vai conseguir ter uma remuneração que você acha que você merece. Né? Porque a gente vê muito profissional, não, o cara está pagando... oferecer salário de R$1.500 para um técnico de segurança. Dependendo do técnico de segurança que ele colocar lá, eu acho que R$1.800 é um salário caro. Dependendo do que ele vai fazer. R$1.500 para o cara entregar EPI, paga o auxiliar de almoxarifado aí, R$1.200, R$1.300, e outro cara para entregar EPI. Entendeu? Então a gente tem que saber realmente o que a gente tem a oferecer para a gente saber o que a gente realmente merece ganhar. Aquela questão, tem que olhar os dois lados da moeda, né? Às vezes, na verdade, eu costumo falar o seguinte, que o macaco, quando não alcança a banana, ele fala que ela tá podre, né? Então, às vezes, a banana não tá tão podre assim, é o macaco que não tá dando conta, né? Mas, enfim... Sim, e a gente tem que parar, Robert, com essa cultura de ficar... Pode ser uma percepção minha equivocada, mas eu tenho a percepção de que, assim, pelo menos os profissionais que eu observo nas redes sociais, em alguns grupos do WhatsApp, é o tempo todo querendo justificar o injustificável, reclamando de salário, reclamando de oportunidade de emprego. Mas você não vê o cara fazendo nada de diferente ou buscando alguma coisa diferente. Se você pegar as pessoas que estão correndo atrás, estão estudando, dificilmente você vai ver essa pessoa reclamando, desempregado ou parada em alguma coisa, entendeu? Essa pessoa pode acontecer de um momento na vida, ela ficar um tempo parado, pode, isso faz parte do processo, mas eu reclamar não vai me trazer um emprego, não vai me trazer uma oportunidade,
entendeu? E eu costumo, assim, eu já tive algumas provas, né, de que realmente quando você faz por onde, o universo conspira a seu favor, entendeu? Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida, né, no momento quando eu achei que tudo ia dar errado, vem uma mãozinha assim, vem cá, meu filho, volta aqui. Entendeu? Por quê? Porque a gente está sempre batalhando, a gente está sempre correndo atrás, tentando fazer diferente, entendeu? E é isso que a gente tem que aproveitar e fazer diferente. Eu particularmente acho, se o profissional de segurança ele se tornar um profissional que tem a capacidade de planejar, organizar e mostrar exatamente o que ele faz e o que ele faz, o que traz de impacto significativo ao dia de organização, e eu estou falando não só de perda, mas produtividade. Né? Se o cara trabalha no local que ele entende que é de risco, que reclamando de alguma coisa, de algum problema, não sei o quê, ele vai ser menos produtivo. Sim. Né? Então, o que eu posso, como profissional de segurança, ajudar na melhoria da produtividade? Por exemplo, você pode aplicar uma pesquisa de clima organizacional dentro da empresa para perguntar sobre as áreas de vivência, para perguntar dos treinamentos, para perguntar e entender qual é a percepção do colaborador quanto ao teu próprio setor. Será que os funcionários estão satisfeitos com a segurança do trabalho? Não sei. Então, resumidamente, não sei se era isso que você estava querendo, é isso. Não, mas é esse esquema mesmo. Na verdade, é só um esquenta, né? Do que a gente vai estar vendo aí no Academy SST. Lembrando que precisa fazer as inscrições, o link está passando aqui embaixo para vocês. E lembrando também que o Vitor vai estar conosco lá, trazendo para vocês esse assunto, né, as rotinas de SST com foco em resultados. Óbvio que aqui a gente não ia estender demais e ele nem passaria tantos pontos detalhados como será no Academy, porque senão perde a surpresa, né Vitor? Eu prometo não falar nem de PGR nem de RO. Né? O pessoal está ansioso com relação a isso. Então, a gente vai fazer live sobre esse assunto, mas não era a de hoje. Eu quero aproveitar que o pessoal ainda está aí vendo a gente, eu queria convidar vocês a participar do movimento hashtag SST na quarentena. A gente está fazendo uma série, um monte de profissional bacana, eu estou lá, Vitor está lá, Claudemir também está, que é o organizador desse processo, está super legal. E aí eu estou olhando aqui no meu celular, amanhã a gente vai ter às 18 horas avaliações ambientais para a LTCAT, com o pessoal da JM Prevenção, e a gente vai ter também aí habilidades do profissional SST 4.0, que eu vou ter o prazer aí, fui convidada pelo Claudemir para poder fazendo um bate-papo lá no canal da Universidade da SST, no projeto que ele fez só com mulheres para o mês de março. Então eu vou estar fechando esse projeto aí amanhã com ele. E lá, tanto nas minhas redes como nas redes do Vitor, você vai encontrar a programação dessas lives para que você possa participar. O Academy SST acontece nos dias 1, 2 e 3 de maio. Vai ser o dia inteiro, tá? Então é de 8 às 20 horas, são 10 horas de palestras por dia, mas precisa fazer inscrição para você receber todas as informações e poder participar. Fora isso, eu já coloquei para vocês aí durante a live, mas eu vou voltar a colocar o Instagram do Vitor, para vocês seguirem ele lá. Ele sempre está fazendo live às quartas-feiras à noite. Ele tá, 20 horas, Vitor? 8h30, 20h30. 20h30. Então, às 20h30, toda quarta-feira, o Vitor está lá. Então, dá uma força para o Vitor. Entra lá, aprenda bastante com relação Tem o canal no YouTube também. Cara. Tem YouTube? Qual que é o do YouTube? Victor Costa SST. Ah, então o do YouTube é igual, né? Não, é 100 ponto. É 100 ponto. Então, @vitorcosta.sst no Instagram. E Vitor Costa SST sem o ponto no YouTube. E é Vitor Costa com S, embora pareça que é com X, é com S. Positivo operante. Despeça do pessoal aí, por favor, querido. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não
sei se você grava e passa para o pessoal depois ou é só à noite mesmo? Não, fica gravado lá. Então, eu queria agradecer a Rúbia, primeiramente, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui. Eu espero que essa pontinha que a gente compartilhou com vocês aqui já abriu um pouco a cabeça de vocês e que a partir de amanhã vocês já comecem a pensar em fazer alguma coisa diferente, né? Porque uma das coisas que a gente tem que mudar muitas das vezes, que a gente na era da informação, onde a gente recebe informação, lê bastante, pega um monte de coisa, infelizmente, a gente mais recebe informação do que coloca a informação em prática, né? E algumas informações, alguns conteúdos, eles não existem apenas para a gente ficar só na ideia. A gente precisa que alguns conteúdos sejam colocados em práticas, né? Então, fica um exercício, um dever de casa para cada um de vocês aí, né? E eu gostaria muito que quem começasse a colocar isso em prática, começasse esse dever de casa a partir de amanhã, compartilhasse com a gente lá no Instagram, lá no Victor Costa SST. Vitor, participei da sua live com a Rúbia lá e, gostei disso aqui, vou fazer isso assim, assim. Queira compartilhar, queira fazer alguma pergunta lá também, fica à vontade, tá? Que a nossa intenção realmente é compartilhar com vocês, profissionais de segurança, para que, de alguma maneira, a gente possa fazer realmente diferente no nosso dia a dia. Consequentemente, se o empregador entende que a gente é um profissional diferenciado, ele acaba enxergando a nossa área como diferente também. Beleza? Show de bola, Vitão. Muito obrigado, viu, por ter disponibilizado o seu tempo aí para poder estar conosco aqui. A quem acompanhou, muito obrigado. Se você está vendo esse webinário aqui depois, porque ele vai ficar gravado aqui no nosso canal do YouTube, não deixe de seguir as páginas do Vitor. Não deixe de estar conosco aqui nas próximas lives. Procura aí a hashtag SST na quarentena, que você vai ter muito conteúdo gratuito e muito bacana. E não deixe também de se inscrever no Academy SST, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de maio. Eu já passei aqui para vocês o link para poder fazer a inscrição, mas nas nossas redes também vocês vão encontrar, tá bom? Então, eu acho que para você fechar, você podia pegar o violão. Só para poder não ter perigo, eu já estou gravando um canto aqui que é para você não ver os violões, para você não lembrar disso. Mas para vocês que não sabem, eu e o Vitor, a gente vai criar uma dupla sertaneja e muito provavelmente a nossa live vai bater a do Gustavo Lima e nós vamos inventar aí. Acho que a gente pode já marcar para a semana que vem. Semana que vem. Aí, ó, a Luciana tá falando que já tá seguindo lá você no Instagram. Opa, maravilha. Já fez a inscrição também. Então é isso aí, a Aline e Luciana. Obrigadão pela participação de todos vocês. Obrigado você. Viu? Valeu. E a gente vai se falando. Obrigado. Valeu, um abraço. Deus. Tchau, tchau. Olha o áudio. Tchau, tchau.